Olá pessoal, aqui quem fala é o André Sugai. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como criar uma imagem com efeito 3D aí no Facebook. Essa imagem eu criei no Photoshop e vou mostrar para vocês como fazer isso aqui, como vocês conseguem publicar uma imagem no Facebook com esse efeito 3D. Como vocês podem ver, essa imagem aqui possui várias camadas e cada camada se movimenta de acordo com a minha posição do mouse. Ele dá esse efeito parallax, né? E é muito legal de se fazer porque você cria um mapa de profundidade, então você indica para o Facebook o que está mais próximo do primeiro plano, enquanto o que está mais afastado do olhar do observador. Então o próprio Facebook calcula isso enquanto eu mexo o mouse e dá esse efeito 3D pra gente. Então eu vou mostrar pra vocês, essa imagem aqui ela tá na nossa fanpage, caso vocês queiram ver ao vivo aí, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo. Se você já estiver vendo esse vídeo na própria fanpage, é só rolar para baixo que essa imagem está aí na timeline. Eu fiz alguns testes e eu vi que essa imagem não funcionou em celular e também não funcionou no Opera. Eu estou utilizando aqui o Chrome. No Chrome funciona normalmente. Se vocês fizerem o teste aí em algum outro dispositivo, por favor, deixem aí nos comentários dizendo se funcionou ou não. E vamos lá, né? Vou mostrar para vocês como criar uma imagem dessa aqui. Vou voltar aqui no Photoshop. Estou com a minha imagem aberta. Se vocês quiserem utilizar a mesma imagem, o link para download dela está aí na descrição do vídeo. E a primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui meu painel de Layers. Se vocês não encontrarem esse ícone aqui, é só clicar aqui em Window, depois clicar na opção Layers. Como vocês podem ver, é uma imagem comum, só tem uma layer background aqui trancada. E aí o que a gente vai fazer primeiro é separar os elementos dessa imagem. E depois a gente vai criar nosso mapa de profundidade. Então o que a gente precisa ver agora? O que a gente precisa analisar na imagem é o que a gente quer separar, o que vai ficar em primeiro plano, em segundo plano, em terceiro plano, o que vai ter movimento ou não. Então eu quero separar esse astronauta, essa lua aqui, e eu vou separar esse chão também, para dar um efeito interessante. E aí a imagem de fundo aqui, que é o céu, eu vou deixar o céu na imagem background mesmo, porque eu quero que ele fique sendo o fundo da minha imagem, a coisa mais profunda que tem na minha imagem. Então, para começar, o que a gente vai fazer é separar o astronauta da imagem. E para fazer isso, a gente utiliza qualquer ferramenta de seleção ou qualquer técnica de seleção que vocês conheçam. Eu vou utilizar aqui a ferramenta Quick Selection, porque é a ferramenta mais prática para utilizar aqui durante a videoaula, porque com ela eu consigo criar uma seleção com muito mais rapidez do que em outras ferramentas. É lógico que se eu quisesse fazer uma seleção mais caprichada, eu poderia utilizar a ferramenta Pen ou utilizar alguma técnica de seleção mais avançada como Channels e entre outras coisas. Mas aqui, como a gente está fazendo essa videoaula, uma coisa mais rapidinha, então eu vou utilizar a Quick Selection mesmo. Agora eu já vou dar uma refinada aqui na minha seleção. Aqui eu vi que faltou essa parte, então eu vou deixar o Shift pressionado. Vou passar aqui para ele pegar essa parte. E aqui, como ele ultrapassou, eu não queria essa parte aqui, eu vou deixar o Alt pressionado. E aí eu vou passar aqui para remover essa área de seleção. Aqui já está praticamente do jeito que eu quero. Vou deixar aqui o Shift, aqui tem uma parte também que ele não pegou. Vou deixar o Shift pressionado e vou passar aqui. Tem mais uma outra partezinha aqui do lado. Aqui também. Basicamente ele já terminou a seleção para mim. E aí, com o astronauta selecionado, eu vou pressionar Ctrl J para duplicar a área selecionada para uma nova layer. Então, se a gente remover aqui a visibilidade da layer original, a gente vê que o astronauta já está isolado. O que eu vou fazer agora é selecionar essa lua. E aí, para selecionar a lua, é mais fácil eu utilizar aqui a Elliptical Marquee. Então, selecionei aqui a Elliptical Marquee. Vou calcular mais ou menos o meio da lua aqui, vou deixar o Alt e o Shift pressionados, e aí eu clico e arrasto, e ele cria uma seleção para mim a partir do centro ali de onde eu cliquei. Então eu posso arrastar e jogar para onde eu quiser. É lógico que é muito difícil acertar assim de primeira. Joguei aqui, ó, mas como vocês podem ver, a seleção ela não ficou totalmente perfeita, né? Ela não pegou a lua totalmente. Então a gente vai entrar aqui
no menu Select, a gente escolhe a opção Transform Selection, e aí ele vai abrir essa caixa aqui, que é uma espécie de caixa de transformação, mais voltada para seleções. Então a gente consegue ajustar a nossa seleção com uma maneira muito mais simples, aí, de um jeito muito mais prático do que ter que fazer na mão, né? Então agora eu vou dar Enter para finalizar essa transformação. A lua está selecionada. Vou selecionar aqui a layer com a minha imagem. Vou pressionar Ctrl J para duplicar a área selecionada por uma nova layer. Então eu já tenho a layer e o astronauta aqui. Então eu vou renomear essas layers. Vou dar o nome de astronauta. Vou dar o nome de lua para a layer da lua. E aí agora só falta eu selecionar aqui a parte do chão para eu separar esse chão. Vou selecionar aqui novamente a ferramenta retangular Marquee. Eu falei novamente porque ela está dentro da família ali da Elliptical Marquee, né? Então é como se eu estivesse selecionando novamente a mesma ferramenta. Selecionei aqui a parte do chão. Vou clicar aqui novamente na layer background e vou pressionar Ctrl J, como eu fiz das outras vezes, para duplicar a área selecionada por uma nova layer. Vou dar um nome aqui de chão. Tá aí, a gente já terminou de separar os elementos da nossa imagem. Então eu tenho aqui o chão, a lua e o astronauta, e o céu aqui ele fica com a minha layer background. Aqui a gente já separou os elementos que vão se movimentar aí dentro da imagem, só que agora a gente precisa criar um mapa de profundidade. E o que é esse mapa de profundidade? É um mapa que vai dizer para o Facebook o que está na frente, o que está atrás da minha imagem, criando um ambiente que ele entende que exista distância entre os elementos. Como vocês podem ver, isso aqui é uma imagem 2D, uma imagem estática, não existe profundidade entre esses elementos. Mas criando esse mapa, quando a gente subir a imagem, o Facebook ele entende que tem sim uma profundidade entre esses elementos. E como que se cria essa profundidade? A gente vai criar um mapa utilizando graduações do preto para o branco, incluindo as escalas de cinza. Então, eu criei aqui uma nova layer, cliquei aqui no botão de Create New Layer, vou colocar o nome aqui de mapa de profundidade. E aí agora eu vou resetar as cores de foreground e background para preto e branco. Caso as suas cores não estejam resetadas, é só pressionar a letra D no teclado ou clicar nesse pequeno ícone aqui do lado que você reseta as cores para preto e branco. Feito isso, a gente vai selecionar aqui a ferramenta Gradiente. E aqui na ferramenta Gradiente a gente vai aqui na barra de opções e vai selecionar essa primeira amostra de gradiente que vai do preto para o branco. E depois é só se certificar que você esteja com o modo linear aqui selecionado, porque é ele que a gente vai utilizar. Então, o que eu vou fazer agora é clicar e arrastar aqui dentro para aplicar o meu gradiente. Eu vou clicar aqui no começo da minha imagem e vou arrastar até mais ou menos o começo aqui do rodapé da imagem. Então eu vou deixar o Shift pressionado, que aí eu consigo trancar e fazer uma linha reta na vertical aqui, ó. Se eu passar o mouse para o lado, ele não vai, mas ele cria essa linha vertical certinha. Então eu vou soltar aqui, ó. Na hora que eu fizer isso aqui, o Photoshop aplica para mim um gradiente. Como vocês podem ver aqui está preto, tem uma área cinza aqui, depois eu tenho um branco. E o que isso significa? Significa que o que está na área em preto é uma coisa que está muito longe da minha imagem. O que está em cinza está na média ali, está no meio. E o que está em branco está muito próximo de mim. Isso é como o Facebook entende esse mapa de profundidade. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a selecionar os elementos e vai colocar eles dentro desse espaço. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é definir o chão aqui. Eu cliquei aqui na layer do chão, vou deixar a tecla Command no Mac pressionada, mas se você estiver utilizando o PC, você pressiona a tecla Ctrl. E aí eu passo o mouse aqui em cima da miniatura, vocês vão ver que vai aparecer ali uma pequena seleção, só clicar, selecionei. Vou clicar aqui no meu mapa de profundidade. E aí eu vou pressionar aqui, ó, vou clicar no botão de Create New Layer, para criar uma nova layer. Eu ainda estou com a ferramenta de gradiente selecionada, vou deixar o Shift pressionado,
Vou clicar e fazer a mesma coisa que eu fiz anteriormente. Pronto. Aqui eu vou dar o nome de chão. Vou pressionar Ctrl D para desabilitar essa seleção. E aí eu vou fazer a mesma coisa com a lua agora. Vou deixar o Ctrl pressionado, ou Command no Mac. Clico aqui em cima da miniatura. Selecionei a área da lua. Vou criar uma nova layer aqui, ó, clicando no botão de Create New Layer. Eu posso pressionar também Ctrl Shift Alt N para criar essa nova layer. E aí com a lua selecionada, agora a gente vai fazer um outro procedimento. A gente vai pegar a cor que tiver aqui no rodapé do elemento. Então para fazer isso a gente vai pressionar a letra I no teclado para selecionar a ferramenta Eyedropper. Se vocês quiserem selecionar aqui pela barra de ferramentas, é só clicar aqui. E a gente vai clicar aqui embaixo. Eu peguei o cinza da área onde a lua se encontra. E aí agora a gente vai clicar aqui em cima da ferramenta gradiente e vai escolher a ferramenta Paint Bucket. Feito isso aqui, a gente clica aqui dentro, preenchemos aqui com cinza. E vou dar o nome aqui de lua. Eu vou pressionar Ctrl D para desabilitar essa seleção. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o astronauta. Deixo o Command pressionado ou Ctrl no PC, clico aqui em cima da miniatura, ativei a seleção, vou criar uma nova layer, clicando aqui no ícone de Create New Layer. E aí vou pressionar a letra I no teclado, vou clicar aqui bem embaixo aqui na minha seleção para pegar a escala de cinza dele. E aí vou pressionar Alt Delete para preencher com a cor selecionada. Eu também posso fazer como eu fiz anteriormente. Seleciono aqui a ferramenta Paint Bucket, venho aqui e clico aqui dentro. Mas se vocês quiserem por atalho de teclado, é só pressionar Alt mais o Delete e aí você já preenche com a cor escolhida. Vou pressionar Ctrl D para desabilitar essa seleção e está feito aí meu mapa de profundidade. O que eu vou fazer agora para organizar isso é deixar o Shift pressionado e vou clicar aqui em cima da layer do mapa de profundidade. Agora eu vou pressionar Ctrl G, agrupei tudo aqui, vou dar um nome de mapa de profundidade. E vou remover a visibilidade desse mapa. Agora a gente vai exportar essa imagem. Para exportar a gente vai entrar aqui em File, vai escolher a opção Save for Web. É muito importante nessa parte a gente definir os padrões certinhos para que no final a gente consiga ter aquele efeito que vocês viram lá no Facebook. Então, o que eu falo para vocês fazerem aqui é selecionar a opção PNG 24. Deixem a opção de transparência marcado, mas ele não vai ser utilizado. É lógico que dependendo da imagem que vocês fizerem, se essa imagem tiver algum tipo de transparência, se vocês fizerem uma imagem com transparência, né, e quiserem preservar essa transparência junto com esse efeito 3D, então é muito importante que esse efeito de transparência esteja selecionado. Aqui o Photoshop ele ainda está dando uma otimização na minha imagem, porque ela é bem grande. Então ele está fazendo aqui o preview. Ele terminou de fazer o preview aqui, eu vou deixar aqui na original para que não demore tanto tempo. Tem o tamanho aqui da minha imagem. E aí o que eu preciso fazer agora é salvar essa imagem. Então a gente vai clicar aqui em Save. E a hora que a gente fizer isso aqui, ele pede para a gente dar um nome. Eu vou deixar o nome como astronauta. E aí vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. O importante é que vocês salvem como PNG. Vou salvar aqui na minha pasta. Vou dar OK. O Photoshop vai salvar para mim, ele está otimizando essa imagem. E depois, se vocês quiserem também, vocês podem publicar a imagem de vocês e compartilhem os links aí na descrição do vídeo para que a gente veja os trabalhos que vocês fizeram aí utilizando essa técnica aí. Dá pra gente fazer umas coisas muito legais. Aqui eu fiz um exemplo bem básico, mas vocês poderiam criar vários planos diferentes. Para cada plano você pode utilizar uma escala de cinza diferente. Então você vai ter um movimento bem complexo aí quando vocês mexerem o mouse em cima da imagem. Aqui o Photoshop ainda está salvando a imagem para mim. Como eu disse antes, essa imagem é bem grande, então demora um pouquinho. Mas o procedimento é esse. Terminei de salvar a minha imagem PNG, agora o que eu vou fazer é a segunda parte. A gente vai ativar a visibilidade
do mapa de profundidade aqui, ativei essa visibilidade e a gente vai entrar novamente em File, escolher a opção Save for Web. E agora, o que a gente vai fazer é selecionar novamente as mesmas opções. Eu vou deixar em PNG 24 com transparência, o tamanho também é o mesmo, e vou clicar aqui em Save. Na hora que eu fizer isso aqui, ele vai abrir aqui para mim onde eu quero salvar. Então, agora é muito importante que a gente salve a imagem. Eu vou clicar aqui em cima da minha imagem que eu salvei anteriormente, ele vai pegar o nome, astronauta, só que aqui no final a gente vai colocar aqui underline e a gente vai escrever depth. Ou seja, em inglês, isso aqui significa profundidade. Então o nome da sua imagem vai ficar esse aqui. O primeiro é o nome que você deu, underline depth, .png. E aí a gente clica em salvar. E aí a gente dá OK. O Photoshop vai terminar de salvar para mim esse arquivo. Dependendo da imagem que vocês utilizarem, pode ser que demore mais ou demore menos. Depende aí da qualidade da imagem que você estiver utilizando. A maioria das imagens em 72 dpi salvam de maneira praticamente instantânea. Essa imagem aqui ela é uma imagem bem grande, então o Photoshop sofre um pouquinho para salvar. Mas aí depende também da qualidade final que você queira para o seu trabalho. Se você quiser apresentar uma imagem pequenininha, não precisa salvar num tamanho tão grande quanto esse que eu estou salvando. Mas se você quiser uma coisa maior para impressionar o pessoal, assim, é legal deixar uma imagem grandona mesmo. Carrega super rápido lá no Facebook, então não tem muita diferença entre você carregar uma imagem grande e uma imagem pequena, só de visualização mesmo, né? Então aqui ele está salvando a imagem para mim. Assim que ele terminar de salvar, eu vou mostrar para vocês como que a gente carrega essa imagem no Facebook. Vocês vão ver que é algo muito simples e é bem interessante porque vocês podem utilizar essa técnica aqui para os mais variados tipos de trabalho, né? Eu já vi algumas publicações utilizando essa técnica com o rosto, outras utilizando com fotografias de pessoas. Então você consegue criar esse efeito meio parallax assim, e transformar a imagem, que é uma imagem 2D, em uma imagem imersiva ali, mostrando para as pessoas que existe uma certa profundidade. E é bem legal porque não deixa de ser uma imagem, não é um vídeo, não é nada muito complicado, mas você transforma uma simples imagem em uma imagem interativa, aí, que a pessoa vai passar o mouse e consegue visualizar a imagem de vários ângulos diferentes. Bom, aqui o Photoshop ainda está salvando esse mapa de profundidade para mim. Esse mapa de profundidade é muito importante, porque sem ele a sua imagem não vai ter esse efeito de profundidade que eu mostrei anteriormente. Assim que ele terminar de salvar aqui, eu vou mostrar para vocês como que a gente sobe essas imagens do Facebook. Vamos aguardar aqui mais um pouco. Meu mapa de profundidade ficou com 1.9 megabytes, que é bem pesado. Então, terminou de salvar ali. Agora eu estou aqui no Facebook. E aí eu vou publicar minha imagem, como eu faço para publicar com qualquer outro tipo de imagem, né? A gente clica aqui na opção de foto e vídeo. Vamos escolher aqui a opção carregar fotos ou vídeos. O Photoshop vai perguntar aqui onde está a minha imagem, o Photoshop não, o Facebook. Então eu seleciono as duas imagens lá, que é aquelas imagens que a gente salvou, astronauta.png, né, que é a minha imagem em PNG. E aí depois eu tenho o astronauta underline depth, que é o meu mapa de profundidade. Então a gente tem aí as duas imagens, e aí a gente clica aqui em abrir. Na hora que a gente fizer isso aqui, o Facebook vai começar o upload das imagens. Como vocês podem ver, ele está subindo as duas imagens. Ele já terminou de subir. Ele vai fazer o preview. E a hora que ele for fazer o preview, ele vai entender que essa imagem ela possui um mapa de profundidade. Então ele vai entender que essa imagem ela é em 3D. E aí, a hora que ele fizer isso, ele já vai dar um preview para a gente mostrando essa imagem em 3D, para que a gente
veja como que ficou e se é isso mesmo que a gente quer. Olha lá, ele já fez o preview ali do nosso mapa de profundidade. Agora na sequência ele vai fazer o preview da imagem original. E assim que ele entender que as duas imagens formam uma só, você vai ver isso aqui, ó. E aí ele está criando a fotografia em 3D. Isso é uma coisa que a gente não tem controle, o próprio Facebook faz isso aqui. Então a gente pode ver que todos os elementos que a gente separou, eles se movimentam. Você tem aqui a Lua, você tem o astronauta, o chão que a gente separou, ó. E o fundo que ele é estático, mas ele se movimenta também conforme o meu mouse se movimenta. Então, como vocês viram, é um efeito muito legal, dá um pouquinho de trabalho dependendo da imagem que você for utilizar, mas é um efeito que gera aí um diferencial muito grande aí nas suas fotos, principalmente se você utilizar muito o Facebook e quiser dar uma diferenciada aí nas suas fotos, né? No meio da timeline dos outros aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse efeito. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram o vídeo, esse efeito, deixem aquele like aí, compartilhem nas redes sociais, marquem os amigos. E se você não tiver inscrito aí no nosso canal, clica aí no botãozinho vermelho para se inscrever no nosso canal no YouTube. Mas se você estiver vendo pelo Facebook, não deixe de visitar nossa fanpage lá também. Inscreva-se na fanpage, visite o nosso canal no YouTube também. E é isso aí, galera. Valeu! O vídeo de hoje só foi possível graças ao apoio dessas pessoas que você está vendo aí na tela. Esses são os nossos apoiadores que fazem o projeto do Tutoriais Photoshop acontecer. Deixo aqui o meu muito obrigado e eterna gratidão a todos vocês. Se você quiser ser um dos nossos apoiadores, o link para o nosso Apoia-se está aí na tela e também na descrição desse vídeo. Lá você pode conferir todos os benefícios e metas do Tutoriais Photoshop. Será um prazer ter você nessa lista super especial. Muito obrigado por assistir até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Abraço!